sou Rubens Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Ken Fujioka. Nosso entrevistado é empresário, publicitário, consultor, palestrante do TEDx e mentor para startups e executivos. Podcaster como a gente, quem é marqueteiro, publicitário e também empreendedor. Estrategista com mais de 25 anos de experiência em branding, comunicação e marketing, ele ainda atua voluntariamente como facilitador de grupos reflexivos sobre masculinidades no Memo, uma iniciativa social, e no coletivo Masculinidades Amarelas. Oi, Ken, tudo bem? Olá, Kátia. Olá, Rúbia. Um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho e aprender bastante também. Prazer é todo nosso. A gente andou te stalkeando aí pela internet e a gente descobriu que você jogou beisebol durante muitos anos, chegou à seleção brasileira e hoje em dia você é um jogador amador de tênis de mesa, né? Então eu queria saber se essa experiência com o esporte afetou de alguma maneira o seu foco para trabalhar em coisas tão diferentes como você faz hoje em dia. Hoje está bem fácil, né? Stalkear alguém na internet. Olha, é inegável a influência que o esporte teve na minha vida desde sempre, assim, sabe? Não por acaso, eu optei por começar num esporte coletivo, né? Desde moleque, eu gostava de praticar todas as modalidades, então, joguei bola, basquete, experimentei de tudo mesmo, assim. E foi num esporte coletivo que eu acabei no esporte coletivo que eu acabei me apaixonando, né, que é o beisebol, porque ele ia além da atividade física em si, né, tinha a ver com convivência, tinha a ver com um exercício de coletividade, né, então acho que inevitavelmente eu acabo trazendo coisas que eu aprendi convivendo com outras pessoas diferentes de mim no beisebol para minha vida daí em diante, assim, né? E o beisebol ele faz parte da minha vida até hoje, agora como espectador, assim, né? O tênis de mesa ele ressurgiu para mim um pouco antes da pandemia, já como uma forma de me manter fisicamente, sabe? E aí eu tenho pelo menos um propósito esportivo também para ter que fazer academia, sabe? Assim, porque eu odeio academia. Então, eu tinha que fazer, mas eu tenho que fazer atividade, não, eu tenho que fazer atividade esportiva, atividade física, e o tênis de mesa acabou sendo meio que um objetivo, né? Assim, eu faço academia para jogar melhor no tênis de mesa, né? Basicamente isso, assim. Mas, sem dúvida, acho que a maior influência foi do beisebol, foi do esporte coletivo, assim. O beisebol, ele também tem, acho que, um adicional que é uma ligação com a minha ancestralidade japonesa, né? Porque é um esporte bastante popular no Japão, né? E aqui no Brasil ele foi introduzido pela comunidade brasileira, então, de certa forma, ele também mantém uma certa ligação, assim, sabe? Porque eu acompanho o campeonato japonês, então a gente acaba acompanhando os próprios acontecimentos do Japão, né? Você acha que o esporte te trouxe, fazendo um paralelo, né? Porque eu até estava perguntando para a Kátia, quantos anos tem um dia do Ken? Porque é tanta coisa que você faz, né? Você acha que o esporte, assim, principalmente no profissional, chegando à seleção brasileira, te deu um foco? Eu acho que a prática esportiva colaborou, sim, para que eu conseguisse ser uma pessoa disciplinada e aprender a gerir bem o meu tempo, né? Acho que há essa influência também, né? Óbvio que isso misturado com a própria vivência profissional,
né? Mas eu sou o estereótipo do japonês que é organizado e anota tudo e tem uma agenda toda coloridinha, porque cada cor corresponde a uma atividade que eu faço, né? Literalmente, se eu mostro a minha agenda para você, você vai ver lá 5 cores diferentes, né? Porque cada cor diz respeito a um campo da minha vida, né? E sem essa disciplina, eu não conseguiria fazer várias coisas ao mesmo tempo como eu faço hoje. Assim, tá? É claro que isso não significa que é fácil, né? Não é só ter uma agenda e aí a coisa sai, mas eu acredito muito num verso do Renato Russo, né? Finado Renato Russo, saudoso Renato Russo, numa das músicas do Legião, que ele diz que disciplina é liberdade. Né? Só depois de muito tempo é que eu entendi o que ele quis dizer com isso. Sabe? É por causa dessa disciplina que eu consigo exercer essa liberdade de fazer várias coisas. Né? Em épocas em que eu era menos disciplinado, eu exercia menos essa liberdade. Né? E acabava fazendo menos coisas entre as coisas que eu gosto de fazer, né? Porque eu era mais atrapalhado. Né? Então, e acho que essa disciplina tem a ver, sim, com o histórico, né? Com atividade esportiva e competitiva, assim. Meu primeiro técnico de beisebol era um cara super rigoroso. Óbvio que eram outros tempos, né? Então esse rigor era até exagerado, mas era um cara que não admitia atrasos, né? Então acho que desde então eu já aprendi o valor disso, ainda que inconscientemente, mas acho que aprendi o valor da disciplina, assim, para poder conseguir fazer mais coisas, né? E acho que é isso que viabiliza hoje eu ter essas atividades paralelas, né? E que acabam disputando o tempo, tá? Mas não se engane, assim, o meu dia tem as mesmas quantidades de horas, eu procuro dormir bem, né? Mas assim, sou uma pessoa que acorda cedo e não dorme tarde, né? Então, nunca fui baladeiro, sabe? Então, isso ajudou. Isso ajudou, de certa forma, assim, exercer essa disciplina. Com certeza. Bom, acho que eu sou uma japonesa falsificada, então eu vou ter que comprar umas canetas coloridas, uns post-its, para ver se o meu dia rende tanto quanto o seu. Nesse caso, a não japonesa aqui é mais dessa. Nossa, eu me vi muito nas coisas coloridas, agenda com não sei o quê. Mas aí é virginiana, né? Tem uma desculpa. Não é a parte, digamos assim, da ancestralidade que vocês têm, é a parte do signo. Tá certo. Mas eu queria saber se você é expert em planejamento da sua carreira também, assim. Me corrija se eu estiver errada, mas até 2017 você estava muito no dia a dia de agência mesmo, chegou a altos cargos. E aí depois você começou a fazer outras coisas, né? Trabalhar como consultor, como mentor. Essa transição foi planejada ou um dia você acordou e falou, não quero mais trabalhar em agência? Olha, aí eu tenho que ser sincero com vocês e dizer que a minha carreira ela foi zero planejada, tá? Eu comecei trabalhando cedo, né? Eu trabalhei cedo, menos por necessidade, né? Porque na época da minha adolescência, os meus pais eles já tinham uma vida de classe média, né? Mas por desejo mesmo, né? Porque eu era um nerd de computadores, né? Desde moleque. Assim, né? Então, aos 16 anos, eu tive meu primeiro emprego como programador de computadores, né? Então, comecei a trabalhar bastante cedo e acabei trabalhando nisso porque eu estava estudando isso, né? Não que fosse uma grande paixão, assim, né? Eu estava estudando aquilo, comecei a estagiar, fui efetivado e a vida foi me levando, né? Quando eu tive que tomar uma decisão sobre ensino superior, sobre faculdade, eu sou
o primeiro da família que fez uma faculdade, né, aqui no Brasil, né, meus pais não tiveram esse privilégio e tal. Eu não quis continuar nessa área de tecnologia, né? Talvez se eu tivesse continuado hoje eu fosse um milionário, mas eu não quis e fui para a área de marketing, né? E paguei minha faculdade de marketing e comunicação com esse trabalho que eu tinha, assim, né? E assim que eu pude, eu mudei de área, né? Fiz a minha primeira transição de carreira, assim, com 20 anos, quando eu comecei a trabalhar como marqueteiro. E foi meio que também, sabe, sem muito planejamento, não sabia exatamente onde eu ia parar, né? Um dia me chamaram para participar de um processo de seleção numa agência de publicidade, né? E eu já estava estudando comunicação, mas não trabalhava em agência de publicidade, trabalhava em indústria, né? E aí, de novo, fui lá na onda, assim, não sabia direito o que era uma agência, o que se fazia dentro de uma agência, quais as funções, né? Assim, aquela fantasia que todo estudante tem de que na agência todo mundo é criativo e todo mundo vai trabalhar com criação publicitária, né? Só depois que eu já tinha aceitado o convite é que eu entendi que existia uma área que tinha mais afinidade comigo, que era a área de planejamento dentro de agências, né? Que hoje tem um nome mais pomposo, as pessoas dizem que eu trabalho na área de estratégia, mas é meio que a mesma função. Então a coisa foi meio, sabe, deixa a vida me levar, assim, sabe? Foi meio a lá Zeca Pagodinho, assim. Acho que a única coisa que foi mais pensada e planejada foi a minha saída de agência, né? Aí a gente já, várias décadas depois, já como um dos sócios de uma agência nacional, né, que era a Loduca na época, e participou de uma venda, né, do grupo inteiro para uma holding chamada Omnicom. E aí eu sabia que aquilo ia acontecer. E aí sim, foi a primeira vez, acho que eu me programei profissionalmente. Assim, eu tenho um ano para economizar dinheiro para poder sair desse mercado, né? E fazer outras coisas. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente planejei, né? E aí, se tiver se conselho vale para alguma coisa, né? Eu diria que fazer esse planejamento da saída, da transição de carreira, faz muita diferença, né, do seu ponto de vista de segurança, etc. Né? Então eu sabia um ano antes que eu ia deixar o mercado de agência publicitária e fiz isso lá para 2016, 2017, né, quando o meu compromisso, eu tinha um compromisso contratual para cumprir, né, e um ano antes desse compromisso se encerrar eu já sabia que eu ia fazer isso, né? fazer esse movimento assim, de trabalhar por conta própria, né? Então é isso, respondendo a sua pergunta, minha vida profissional foi todinha meio levada pelo acaso, né? Por pessoas que acreditavam nos meus talentos, né? Nas minhas habilidades, só, né? Mas muito mais para frente é que eu tomei uma decisão planejada. Aqui, conselho vale muito, né? A gente está meio aqui para ser um farol para as pessoas, né? Eu queria puxar o ponto que eu sei que o seu dia, então, você já esclareceu para a gente que tem as mesmas 24 horas, né? E você, além de todos esses seus projetos, trabalhando com estratégia ágil, um Venture Studio, tem tanta coisa. Você também é podcaster, assim como eu e a Kátia, né? Eu queria puxar o assunto que você ainda atua como voluntário, como facilitador, né? Em grupos que refletem sobre as masculinidades. Então, acho que é um tema tão delicado, tão atual, inclusive um coletivo que é Masculinidades Amarelas, que aí me deu uma super curiosidade de saber um pouco essa distinção, digamos assim, né? Porque às vezes, olha só, a gente joga tudo numa caixa só. E nós, mulheres, não gostamos quando os homens falam essas feministas e botam todas iguais. Essas mulheres, todas iguais. A gente não gosta. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade de você ensinar pra gente e contar um pouco sobre esse seu trabalho, essa discussão que é tão importante, né? Todos nós temos que parar para refletir sobre nós mesmos, né?
Então, quem conta pra gente como que é esse trabalho tão importante, né, nesses grupos, graças a Deus que são grupos, né, de homens refletindo, e essa diferença entre a masculinidade e, nesse caso, desse grupo específico, esse coletivo, a amarela, por favor. Claro, um prazer. Um pouquinho sobre isso, né? É uma atividade mais recente da minha vida. É uma das vertentes que eu acabei abrindo quando eu saí, né, da posição de um funcionário, né, ainda que sócio minoritário, mas da indústria da publicidade, para poder fazer outras coisas, né? E uma das coisas que eu acabei me envolvendo foi com esses grupos reflexivos, né, de masculinidades. E acho que é importante esclarecer esse nome, né? São reflexivos porque tem esse papel de gerar reflexão sobre coisas que a gente não pensa e não conversa no dia a dia, né? Por exemplo, os nossos atos machistas, nosso comportamento, né? Coisas que a gente acaba, né? Principalmente os homens, acabam não exercitando isso ao longo da vida, né? Até eu participar de grupos reflexivos de masculinidades, eu só conversava de coisas relacionadas a comportamento machista, etc., com mulheres, né? Não me sentia à vontade de falar sobre isso com outros homens, porque eu meio que sabia aonde isso ia parar. Sabe? Ia parar no escracho, né? Ia ser rasa a conversa, né? E justamente porque a gente não tem essa prática, né? Os grupos reflexivos são um lugar onde esse é o tema, né? Assim, esse é o objetivo, né? Falar sobre essas coisas difíceis, né? Essas coisas que a gente não está acostumado a conversar. E masculinidades no plural, porque o que a gente quer, na verdade, é tentar explorar outras formas que não sejam essa masculinidade que a gente chama de hegemônica, né? Uma masculinidade que é machista, né? Que é estruturalmente machista, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer substituir ela por uma outra, né? A gente quer, na verdade, exercitar outras, né? E essas outras são diversas, né? E não dá para dizer que a masculinidade de um homem hétero cis é igual a de um homem transgênero, por exemplo, né? Vão ser masculinidades diferentes, né? E todas elas vão ter que ser desenvolvidas, ter seu espaço, ter seu valor, né? Então, na prática, são rodas de conversa, tá? Aplicada uma metodologia que é baseada em rodas de conversa. Essa metodologia, ela nasceu, na verdade, entre sociólogos e psicólogos, e ela foi utilizada, né, a base dessa metodologia em rodas de conversa, ela foi utilizada pela primeira vez com homens agressores do sistema penal que foram condenados pela Lei Maria da Penha, né? E eles começaram a fazer esse trabalho, psicólogos e sociólogos começaram a fazer esse trabalho com esses condenados, e em um determinado momento, eles, monitorando isso, eles inclusive compararam homens que passavam por esses programas versus homens que também tinham cometido crimes da Lei Maria da Penha, mas não passavam por esses programas antes de serem reinseridos na sociedade, né? O que se descobriu, né, e foi uma fundação que existe lá no Maranhão, que fez esse estudo, se descobriu que os homens que passavam por esses grupos, eles reincidiam muito menos em crimes de agressão do que aqueles que não passavam, tá? Mas é uma coisa desproporcional, tá? Do tipo, não passou por esse programa de reflexão e foi reinserido na sociedade. 75% reincidiram na Lei Maria da Penha, tá? Enquanto que aqueles que participaram dos grupos de discussões, só 5% reincidiram, né? Então, é um impacto muito importante. O que o Memo faz, né, é adaptar essa metodologia para homens que não estão na Lei Maria da Penha, mas que estão na sociedade, né, cometendo microagressões, né? Então ninguém bateu na mulher, nem coisa do gênero, né? Não foi enquadrado como um crime, mas que, enfim, são potenciais criminosos, potenciais agressores, né? Então, nem que sejam verbais, né? E essa metodologia é aplicada, então, com homens, né, comuns,
eu fiz parte desse grupo, né? Fui convidado para fazer parte desse grupo e ser um facilitador, e desde então aprendo muito, né? Aprendo muito. Aí eu falei para vocês sobre a pluralidade de masculinidades, né? Assim como existem, né, masculinidades diferentes, né, num grupo de homens qualquer, vai existir diferenças também, ou especificidades por alguns grupos, né? Assim, por exemplo, raça. Tá? Existem grupos reflexivos de masculinidade só de homens pretos, homens negros, né? Pretos e pardos, por exemplo. Tá? Eles participam dos grupos do mesmo que são gerais, que eles, na verdade, são mistos. Né? Então, nos grupos do mesmo você tem homem hétero cis, homem hétero trans, homens gays, homens bissexuais, né? Homens brancos, negros, amarelos, indígenas. Mas, paralelo a isso, você pode participar também de um grupo específico, né? por alguma afinidade. E eu e mais dois caras, dois amigos que eu fiz lá no Memo, a gente acabou criando, durante a pandemia, um grupo paralelo, usando a mesma metodologia, mas para homens de descendência leste asiática. Né? Então, são descendentes de japoneses, chineses, coreanos, taiwaneses e tal, onde a gente discute muitas coisas que são comuns às discussões dos grupos do Memo, que são mistos, mas discute também temáticas específicas. Né? Preconceitos que homens amarelos acabam sofrendo, ou agressões que homens amarelos acabam fazendo especificamente por criação, né? Por formação familiar, etc. Né? Assim, a gente tem uma comunidade nipônica aqui no Brasil bastante relevante, né? A maior população nipônica fora do Japão, né? E a gente herda muita coisa do machismo asiático, né? E o machismo asiático também tem suas peculiaridades, assim, né? Então a gente acaba discutindo também essas coisas específicas, né? Então, assim, o centro acaba sendo masculinidades, mas por serem homens 100% formados por homens amarelos, esses grupos acabam discutindo também coisas específicas, né? Desde o que a gente chama de uma certa assexualização do homem amarelo, né? A gente experimenta isso no Brasil, né? Ou em qualquer país ocidental, o homem amarelo acaba experimentando isso, né? Ele é visto como um homem menos sexualizado, né? Mas tem até uma curiosidade, né? Que é um estudo que foi feito com aplicativos de encontro, né? Os homens asiáticos são os que têm menos match em aplicativos de encontro, né? Eles estão abaixo das mulheres asiáticas, eles estão abaixo dos homens negros, né? E é uma decorrência dessa percepção meio assexualizada que existe dos homens, né? É muito recente a gente ter astros asiáticos em Hollywood ou protagonizando filmes, né? É muito recente K-pop, isso, né? Exato, o K-pop ajudou isso também, né? Os novos filmes que têm atores que são sino-americanos, né? Mas, assim, o estereótipo do bonitão do cinema, né, são homens brancos, principalmente, né? Os negros mais recentemente, né? Mas o estereótipo é de homem branco, de preferência loiro, né? De preferência o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio e o mais recente agora, né? Como chama, meu Deus? Um ótimo ator também, o de bigode, que fez Mandalorian. Sei. Né? Assim, né? Ele tem um jeito mais latino, né? Então, assim, Pedro Pascal. Isso, exatamente, Pedro Pascal. Sou fã deles, né? Mas ele se encaixa mais nesses padrões, né? Então, mas assim, estou falando sobre um tema específico, né? E passa também pelo próprio machismo. Nossa, mas né? isso que você falou é super importante, porque tem muitas mulheres que também se sentem assim e elas sabem exatamente onde isso dói.
né? Tem a hipersexualização das mulheres que também machuca, mas tem Sim, uma parcela importante de mulheres, há relatos vários. sim. Então é muito importante isso, porque isso é um ponto muito incomum. Sim, Excelente. eu converso com amigos negros que também estão nessa jornada de refletir sobre as masculinidades, né? E esses amigos negros, né, conversando com eles, a gente brinca que homens negros e homens asiáticos eles estão meio que em pontos opostos do mesmo eixo, né? Os homens negros são hipersexualizados e os homens asiáticos eles são subsexualizados, assim, né? Então, um tem um pau grande, outro tem um pau pequeno, né? Assim, tudo isso faz parte do mesmo imaginário, assim, né? Da performance, né? Tem amigos meus que são gays e que relatam que amigos asiáticos gays que relatam que em aplicativos, por exemplo, de homens gays, os asiáticos gays eles são já é um pressuposto que ele é o passivo, sabe assim? Sem conhecer a pessoa asiática, então é passivo, né? Assim, sabe? Então existem todas essas coisas, essas camadas assim que aparecem nessas discussões, né? Mas imagina, assim, eu não cheguei nem perto desse tipo de discussão antes de ter participado desses grupos reflexivos. Tá? A gente conversava sobre bobagem, a gente conversava sobre o superficial, sobre futebol, churrasco, mulher, né? Assim, era isso. Né? Então, por isso que não é à toa que a maioria dos homens são imbecis, né? Porque a gente tem conversas imbecis, formação imbecil, né? Preconceitos imbecis, assim, né? Então, enfim, é muito rico, para mim tem sido muito legal. Eu tenho feito amizades muito mais interessantes, inclusive, né? Mas é uma coisa assim, de todos os dias, né? E ainda é uma coisa de bolhas. Né? Essa discussão ainda está em bolhas mas é uma luta para que essa bolha aumente. Mas muito importante essa reflexão mesmo. Realmente são coisas que a gente não para pensar, né? Só quando você convive com outras pessoas que você tem ideia de que tudo isso acontece. Sim. E para finalizar, eu queria falar que você falasse do seu podcast, o Naruhodô, quem não conhece, é desde 2016, né? Que Sim. dica que você daria para nós que estamos iniciando, somos nesse mundo do podcast? Primeira coisa, né? E acho que isso não vai ser um problema para vocês. Assim. Você tem que gostar do que você está fazendo, né? Porque o podcast dificilmente vai ser diretamente um ganha-pão, né? Ele provavelmente vai fazer parte de uma série de atividades suas que te dão satisfação pessoal e que podem ajudar a ampliar a sua reputação, né, profissional, mas o podcast em si, diretamente, dificilmente vai ser um ganha-pão, vai ser um ganha-pão para pouquíssima gente, né? Até em mercados mais desenvolvidos, como o americano, assim, a gente está falando de pouquíssimas pessoas que sobrevivem exclusivamente disso, né? Então, a primeira coisa é gostar do que faz, né? Enxergar um propósito naquilo que vocês estão fazendo, né? E vocês têm, né? Assim como a gente tem também de divulgar conhecimento científico de uma maneira acessível e tal. Então, acho que essa é a primeira e talvez a mais importante, assim, sabe? Hoje, o Naruhodô, depois de 7 anos, né, já estamos há 7 anos produzindo ele, a gente já tem essa semana a gente publicou o episódio número 385, né? Hoje, depois de 7 anos, ele é um projeto que se paga. Não, que se paga, que tem um patrocinador fixo, que tem patrocinadores eventuais, que tem um grupo, uma base de apoiadores que ajuda também financeiramente, né? Eu diria que se tivesse que escolher alguma coisa também para dar de conselho, dar de dica, é criar essa comunidade.
né? No final das contas, é essa comunidade que vai ajudar a melhorar o produto, né? Dar pautas interessantes, no caso de vocês, sugerir convidados, etc. Né? E é quem vai também dar dinheiro, sabe? Assim, é quem vai acabar financiando esse tipo de coisa. Assim, né? Talvez não dê lucro, mas pelo menos vai ajudar a bancar os custos, né? Vai fazer com que a gente não pague para trabalhar no podcast. Né? Para mim, pelo menos, a comunidade é muito importante. Assim, né? Muito importante. Essa comunidade também tem um ambiente, né, online para trocar ideias e eles trocam. Né? A discussão é de um nível muito bom, assim, né? E é isso que vai fazendo com que elas tenham um senso de pertencimento e tal. Né? Eu acho que no final das contas é isso, assim, né? Fazer o que gosta e fomentar uma comunidade em torno, assim, sabe? Em torno da podcast. Assim. Essas duas coisas que são importantes. Kátia, até a gente saiu com uma boa palavra, uma boa dica, um bom conselho do quem. Que episódio mais rico, que está entre os meus favoritos já favoritei. Sem desmerecer ninguém, porque todo mundo trouxe aqui, eu estava falando isso com a Kátia, além de tudo a gente aprende um montão de coisa que não está no gibi. É impressionante o quanto a gente aprende. Então, e você trouxe um monte de aprendizado diferente do nosso mundo, me botou para pensar em umas coisas aqui muito interessantes, que às vezes a gente fica condicionada a ver o sofrimento, obviamente, mais das mulheres, né, que nos dói mais, mas olha aí, né, os homens têm as suas dores. Eu e a Kátia, a gente fala, ninguém nesse rolê tá fácil hoje em dia, né? É verdade, não tá fácil para ninguém mesmo. Mas tá melhorando. Temos esperança. Mas acho que para os homens está mais fácil. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer essa autoprovocação, sabe? Da gente começar a se responsabilizar pelas bobagens que a gente diz, pelas besteiras que a gente faz, né? E sejam nossos aliados, adoro. Vocês, a gente precisa dos homens, muito. Vocês têm que estar com a gente, então eu agradeço. Você é um aliado, com certeza. Então, muito obrigada por ser nosso aliado e muito obrigada também por tudo que você ensinou pra gente nesse episódio, né, Kátia? Muito obrigada, Ken. Foi uma aula mesmo. Várias aulas, na verdade, né? Obrigada por compartilhar. Obrigado, gente. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre as coisas que eu ando fazendo, tem um site lá que tem links para tudo. Assim, tem um site kenfujioka.com. Lá você vai ter o link para a minha consultoria, para o podcast na Rodô. Eu também sou produtor executivo de uma dupla de artistas, né? São os mentalistas, que é uma outra coisa interessante também, que não falamos aqui, mas quem quiser conhecer também está tudo lá, né? E são todas coisas que eu comecei a fazer nos últimos 5, 6, 7 anos, assim, né? Foi quando eu me propus, de fato, a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadementoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.